A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou dando continuidade às nossas aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, a conhecida EBD, da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2022 traz o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Aqui no subtítulo estava dizendo: o profeta com a mensagem de juízo, de arrependimento, restauração e a manifestação da glória de Deus. Nós já chegamos na lição de número 10, ou seja, falta apenas 3 lições para que esse trimestre venha chegar ao seu fim, que está sendo de grande aprendizado. Hoje, chegando na lição de número 10, é uma das mensagens mais lindas do livro de Ezequiel. Saímos aqui do vale de ossos secos de restauração, agora chegamos na lição 10, a visão das torrentes de águas purificadoras. É o que nós vamos aprender hoje. Mais uma mensagem de restauração de Deus para o povo de Israel, para o povo que nós vivemos hoje. A igreja de hoje precisa passar por essas águas purificadoras. Fica comigo, pega a sua revista se você tem ela impressa, pega o seu exemplar da Bíblia se você tem ele, pega seus marca-texto e vamos aprender juntos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quero primeiro agradecer a evolução que o canal Bíblia para o Cotidiano está tendo. Estou na gravação aqui deste vídeo com 850 inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, deixa um comentário para que nesse trimestre ainda, no primeiro trimestre de 2022, o canal Bíblia para o Cotidiano possa atingir os 1000 inscritos. Conto com a sua ajuda de se inscrever, que você sabe que para você não custa nada, mas para mim é de suma importância para que a palavra de Deus venha alcançar outras pessoas. Esse foi o meu pedido e que Deus possa abençoar você que é inscrito e você que vai se inscrever e recomendar. Vamos para a nossa aula. A nossa aula ela é sensacional. Lembrando que essa aula será aplicada no dia 6 de março, o primeiro domingo do mês de março. A lição é a lição de número 10, a visão da torrente das águas purificadoras. A água purificadora, ela tem a noção tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vai fazer essa mesclagem aí, vamos unir, na verdade, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então, quando eu falo de água, o que vem à sua memória? Na Bíblia, na minha memória, se alguém falasse assim, Tony, água, eu lembraria no Antigo Testamento, dilúvio. Sim, no Novo Testamento, Tony, que água que você lembraria? Lembraria o batismo de Jesus. Então, são esses dois fatores com água, mas tem diversos. Hoje nós vamos aprender aqui e ver como o assunto água é importante na Bíblia e foi aqui também no livro de Ezequiel. Foi porque foi uma profecia, na verdade foi uma visão que Ezequiel teve, que a gente vai entrar daqui a pouco, sobre água. E a água simboliza muita coisa na Bíblia e você vai aprender hoje com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com o conhecimento da palavra dele. O nosso texto áureo vai nos dizer, pega aí seu marca-texto, marca aí Ezequiel 47, verso de número 8, que nos diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as suas águas. Aqui já tem uma profecia, aqui nesse texto áureo. Você sabia que essa parte oriental, esse mar, que as águas que Ezequiel está vendo, é uma profecia sobre o Mar Morto, ou seja, um mar que não tem vida, um mar que não gera vida. Deus está dizendo que do seu trono, saindo do seu templo, do seu santuário, correrá águas até esse mar, e esse mar produzirá águas boas, né? Como diz, sarará as suas águas. O Mar Morto é um lugar que não tem vida por excesso de sal. E Deus está dizendo que
tornará o mar ter vida. E a gente vai aprender no decorrer da nossa aula de hoje. Nossa verdade aplicada. Como aplicar esta verdade? Anota aí, nos diz assim: as águas que emanam do Senhor para o seu povo produz transformação, purificação e sustentação. Professores que gostam de anotar para aplicar na sua escola bíblica dominical, anota aqui, ó, essa aqui. As águas que emanam do Senhor para o seu povo produz o quê? Anota aí, ó. Transformação, frutificação e sustentação. Esses são os 3 fatores que a água que emana do nosso Deus produz. Repetindo: transformação, frutificação e sustentação. Esse foi o nosso texto áureo, a nossa verdade aplicada. Agora nós vamos para o nosso texto de referência. E antes de entrar no nosso texto de referência, deixa eu compartilhar algo com vocês que aconteceu esse final de semana, esse último domingo de fevereiro. O meu pastor local, o pastor Nilson Franco, me convidou para dar aula, irmãos, no culto do domingo à noite. A nossa igreja é uma igreja um pouco grande, né? Se a gente for ver, aproximadamente 350 membros. E ele disse: irmão Tony, eu não quero que você venha pregar, eu quero que você dê aula. E ele disse: eu quero uma aula específica. E eu dei a aula, irmão, em pleno domingo, aula de escola bíblica dominical, com o data show apresentando todos os tópicos, texto áureo, texto de referência, ponto 1, 2 e 3, os seus subpontos, conclusão, pedindo para toda a igreja participar, lendo os versículos, pedindo para os professores me dar uma ajuda. E ali foi uma aula em pleno domingo à noite, e ele pediu uma aula específica, Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel, porque ele teve esse intuito de dizer que a igreja precisava entender que a igreja é atalaia de Deus neste mundo para anunciar o evangelho. Eu queria compartilhar essa alegria com vocês, porque não é todas as igrejas que têm a possibilidade de um professor de escola dominical aplicar uma aula completa da escola dominical em pleno domingo à noite. Nós estamos acostumados a pregações, exposições da palavra, e nós somos assembleanos pentecostais, a gente não tem esse costume, mas não, foi aula ponto a ponto. Então, para compartilhar com vocês, para vocês verem a importância de continuar ensinando a palavra de Deus. Compartilhando essa alegria que eu tive com você que é o meu inscrito, e você não é inscrito, se inscreva neste canal, que Deus te abençoe sua vida. Nosso texto de referência está no livro de Ezequiel 47, do versículo 1, 2 e 3. Apenas 3 versículos, mas vai resumir toda essa lição, ou seja, vai ser o texto que a gente vai usar como base do capítulo, dessa visão das águas de torrentes purificadoras. Vamos lá? Diz assim, o versículo de número 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía as águas debaixo do obraz da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do alto. Versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corria umas águas desde a banda direita. Versículo de número 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos atelho ou pelo tornozelo, dependendo da tradução que você está usando. E aqui começa algo sensacional. Ezequiel vê águas saindo diante do trono. E aqui eu já quero trazer, eu sei que a lição vai estar rica de passagens com água, mas quando eu vejo Ezequiel tendo uma visão
sobre o trono de Deus, ou o templo de Deus, ou sobre a casa de Deus e ali saindo água, eu me lembro, sabe de que também? Quando Deus cria o Jardim do Éden e sai do Éden 4 rios que vai regar toda a terra, ou seja, emanando do Jardim do Éden para regar toda a terra. Essa visão de Ezequiel tem tudo a ver, não é verdade? A nossa introdução diz assim: a visão de Ezequiel acerca das águas que saem do trono faz parte das mensagens de restauração transmitidas ao povo cativo. Ao longo de toda a Bíblia, a menção de rios e águas com o sentido metafórico de transmitir verdades espirituais é o que será estudado nesta lição. Vamos estudar aqui sobre rios, pega sua caneta, e água, quando faz menção tanto de rios e de água. Lembrando mais uma vez sobre água, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, dizendo para eles que eles já estão lavados pela palavra. Olha aí, vai lembrando aí demais, vai lembrando demais. O nosso ponto 1 tem como título a visão das águas que jorram do templo. Agora, olha que interessante aqui. Vamos fazer toda essa leitura para você entender porque é interessante. Interessante observar que esta visão de Ezequiel 47 se dá após a visão sobre a restauração do templo. Ou seja, a água sai do templo, mas o templo foi restaurado. Essa é a lição de número 11. Já convido você para se inscrever para acompanhar a lição de número 11 que iremos apresentar. Mas aqui a gente primeiro está falando das águas, depois vamos falar sobre a visão do templo de Ezequiel. Continuando a leitura, que por sua vez estão registradas após a visão de vale de ossos secos. Então, se você não viu a aula da visão dos ossos secos, é a lição de número 9. Você pode ir no canal, assim que acabar essa aula, acompanha lá, porque também tem a ver restauração, como eu falei, a partir do capítulo da lição de número 9 até a lição 13, são mensagens de restauração do povo. E aqui foi o vale seco, o vale de ossos secos e agora a visão de água saindo direto do trono do nosso Deus, né? Que essa aí é do capítulo 37. Terminam fazendo a menção à habitação na terra prometida e ao santuário de Deus no meio. Versículo 27. Tais aspectos também estão apresentados no contexto de Ezequiel 47, templo, versículo de número 1. A terra em herança, versículo 13. A restauração nas visões de Ezequiel é abrangente ao povo, ao templo e à terra. Então Deus, ele quer restaurar um conjunto. Qual o conjunto? Ele restaura o povo, mas para ter o povo precisava do templo. Quem cria o templo? É Deus. O templo não é invenção humana, foi Deus que deu ordem a Moisés a construir o tabernáculo e depois permitiu Salomão construir o templo, que Davi tinha o desejo e foi Salomão que construiu. Então, primeiro, Deus constitui o povo, traz a restauração, que é a visão do livro de Ezequiel. Agora, a restauração do templo, aonde o povo adoraria a Deus e precisaria de uma terra, de um lugar para ser chamado sua propriedade, ter um lugar para adoração. Então Deus trata do povo, do templo e da terra. A terra é Canaã, o povo são os judeus, o templo é o templo do nosso Deus. Chegamos no nosso ponto 1.1, a fonte das águas. Para um povo que anteriormente tinha depositado equivocadamente sua confiança no magnífico templo construído por Salomão, aí a gente vai ver primeiro, segundo Crônicas 7, do 1 ao 3, Jeremias 7,14. O povo ficou muito surpreso com a grandiosidade do qual o templo de Salomão era, o magnífico de Salomão. Vamos ver aqui o que Salomão fez de tão magnífico. Abre aí seu livro de Jeremias, sua Bíblia, no livro de Jeremias, versículo de número 14.
que farei também a esta casa que se chame pelo meu nome, no qual confiais, e a este lugar, que vocês dei a vós e aos vossos pais, como fiz a Siló. Ou seja, eles confiavam na beleza do templo. E Deus está dizendo, o templo vai se chamar pelo meu nome. O templo que se chama pelo meu nome. Então ali estava o povo querendo mais dar crédito ao templo, é isso que Deus está dizendo, do que a ele. Mas se ia ao templo em adoração ao nosso Deus. Continuando aqui na nossa revista. E posteriormente testemunhou a destruição do mesmo, além de estar agora no cativeiro, esta visão de Ezequiel acerca da restauração do templo, Ezequiel 40 ao 44, que vamos estudar na lição de número 11, não esquece de você ativar o sininho para receber essa notificação, deve ter sido surpreendente e renovadora, considerando que o templo possuía forte significativo para a vida religiosa do povo Israel. Tal associação entre o templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como a fonte das águas vivas. João 4:11, João 14, Apocalipse 21, 22 e Apocalipse 22:1. Mas a gente vai estudar sobre Jesus e não vou ler nenhuma referência dessa agora, porque nós vamos estudar essa referência sobre Jesus no ponto de número 3, porque o ponto número 3 vamos falar só de Jesus. Então, segura só um pouquinho nessas referências, mas se já quiser anotar, você anota. João 4, 10, João 14, Apocalipse 21, versículo 22 e Apocalipse 22, verso 1. Faz essa menção que Jesus é também água, vida, purificação. Mas deixa aí para o ponto de número 3. Vamos ler o nosso ponto 1.2. O nosso ponto 1.2 vai dizer percurso e profundidade das águas. As águas que saíam do templo corriam para o oriente, considerando que a frente do templo estava voltada para esta direção. Aí está relatado em Ezequiel 47. A glória de Deus veio do oriente para o templo restaurado. Isso é Ezequiel 43, que vamos estudar posteriormente. As águas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas. Já falei que essas águas era a água do Mar Morto, que vai ser sarada. À medida que corria as águas, a profundidade ia aumentando. A medida era feita por um homem, provavelmente o mesmo mencionado em Ezequiel 40, verso de número 3. A cada 1000 côvados, 1000 côvados é cerca de 500 metros. Então, cada 1000 côvados é que vale a 500 metros. Então, ele mediu 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e pediu para Ezequiel entrar. Ezequiel aí entrou. Assim, o rio não tinha a mesma profundidade, pois ia aumentando conforme o profeta ia sendo conduzido pelo homem, até o ponto no qual já não se podia atravessar andando, um total de aproximadamente 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros era a profundidade, vamos dizer assim, ia se aprofundando o rio. 500, 500, 500 e 500, ou seja, foi 4 vezes essa medida, que dá no total de 2.000 metros ou 2 quilômetros. Ezequiel 47, verso 5. Deixa-nos ser conduzido por Deus. Anota isso aqui, que nós precisamos ser deixado, ser conduzido pelo nosso Deus, pelo rio do nosso Deus. Precisamos deixar ser conduzido. Vamos pensar aqui, Deus querendo que a gente venha a se aprofundar na intimidade com Ele, no rio dele, estando junto com Ele. Vamos pensar assim? Então vamos pensar na oração. A oração vamos fazer feito fez aqui esse homem com Ezequiel, que aumentou 4 vezes, vamos dizer assim, a intimidade de Ezequiel nas profundezas do envolver com Deus. Você começa a orar 15 minutos.
Vamos dividir 1 hora em 4 partes. Você começa a orar com 15 minutos. Aí você quer se aprofundar mais, Deus diz, se aprofunda mais. Aí você passa a orar 30 minutos. Então, de 15 passou para 30. Só que você quer se envolver muito mais com Deus. De 30, você aumenta mais 15 minutos, que vai para 45 minutos envolvido em oração com Deus. E a última parte, que foi Ezequiel, é a última parte que Deus, vamos simbolizando aqui, né? Simplificando. Deus quer que você se envolva um pouco mais, aí você passa mais 15 minutos, que dá 1 hora de oração. Foi basicamente isso aqui que Ezequiel viveu. Foi se aprofundando a um tempo, pode ser em horas? Pode, você começa a orar 1 hora, passar para 2, para 3 e para 4, e assim por diante. Qual é o ensino aqui? Qual é a grandiosidade aqui do ensino? Que Deus sempre quer que a gente se envolva mais, que a gente se entregue mais, que a gente mergulhe mais, ao ponto de nós não conduzirmos mais a nossa vida, ou até mesmo ter um controle sobre o nosso ser, mas que Ele controle todo o nosso ser. Como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse foi o ponto 1, ponto 2. Agora vamos para o nosso ponto 1, ponto 3. As águas que vivificam. Diz assim: destacamos 2 textos relativos ao encarar este tópico. Viverá tudo por onde quer que entrar. Isso é Ezequiel 47, 9. Tá? Anota aí. Vamos anotar essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar a minha canetinha. Deus dizendo em Ezequiel 47, 9: viverá tudo por onde quer que entrar. O que? Os rios, o rio vindo direto do templo de Deus. E o outro é: porque as suas águas saem do santuário. Então, sair do santuário quer dizer que nós vamos ter a certeza que vem direto do nosso Deus, e não vem nada ruim do nosso Deus. Então, vai gerar vida, é a primeira parte, por onde quer que passe, e vem diretamente do trono de Deus, do templo de Deus. Ezequiel 47, verso 12. O homem que conduzia o profeta ainda o desperta para que preste muita atenção. Ezequiel 47, 6. O foco agora é o efeito vivificador e transformador daquelas águas. Olha, preste atenção. O foco agora é o efeito vivificador e transformador daquelas águas. As águas e a fonte de vida de todos os seres humanos. Ou seja, a água é a fonte de vida de todo ser humano. É com base de água que o ser humano sobrevive. Por isso, nas expedições em outros planetas, a água é um dos primeiros recursos procurados para poder ser identificado a existência de vida. A gente vê aí a NASA manda uma sonda para outro planeta, Marte, Júpiter, Plutão e por aí por diante. E eles procuram primeiro o quê? Se ali tem água. Muitos acham até água cristalizada, como fala de cristal, em forma de cristal, né? Para ver se aquele planeta tem condições de vida, tem que ter água. Então tenha certeza que o teu Deus é um Deus que manda água direto do seu trono. Então com certeza você tem vida. Que formidável, não é verdade? Vamos para uma pequena conclusão do nosso ponto 1, que diz assim: o templo possuía fontes significativas para a vida religiosa do povo de Israel. Assim, a associação entre o templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como a fonte de água viva. Este foi a primeira conclusão do ponto 1. Falando de água, eu não sei se você está ouvindo. Hoje, na gravação desse vídeo, está chovendo muito aqui em São Paulo. Não sei se o som ambiente você está conseguindo escutar barulho de chuva.
é que em São Paulo, na cidade de Diadema, hoje está chovendo muito. Água, para falar de água, está chovendo aqui bastante. E água é vida, como nós estamos aprendendo aqui. No nosso ponto 2, vamos falar assim: uso do termo águas nas mensagens bíblicas. Vamos lá, dá para pregar, dá para ensinar, professor, aluno, dá para aprender fácil sobre água. Água na Bíblia está abundante. É um trocadilho, mas é uma verdade. Água na Bíblia é abundante, com menção de purificação, de restauração de vida, de prover vida. Mais um lembrete sobre água. Agar deixa Ismael à beira, no deserto ali, e se afasta porque não quer ver ele morrer. E o anjo aparece e pergunta por quê. Ela diz: porque não tem água e eu não quero ver o menino morrer. Aí o anjo diz para ela: eis aí o poço para dar água para o menino. Mais uma lembrança, tá vendo aí? No decorrer da lição a gente vai lembrando de várias e várias outras. No Novo Testamento, Jesus pede para aquela mulher lá em Samaria, diz para ela: mulher, dá-me de beber. Ela fala assim: como que eu posso te dar água se eu sou de Samaria, você de Israel? Os dois não se batem, não são tão amigos assim, e você não tem nem como tirar. E Jesus diz o que para aquela mulher? Se você soubesse quem te pede água, você é que pediria água e ele faria jorrar água de dentro de você e você jamais teria sede. Ela achou que era água física e ele estava falando de água que emana vida eterna. Mas vamos voltar para a lição. Vamos falar de dimensões aqui, repleta aqui de águas dentro da Bíblia. Em todos os textos bíblicos que menciona a água, está se referindo diretamente à bênção de Deus para o seu povo. Nem todas, né? A gente tem aqui águas como, por exemplo, o dilúvio, né? Protegeu o povo, Noé, sua esposa e os seus 3 filhos e suas 3 noras, mas foi de punição. A água veio como punição para aquele povo, tá? Todo o povo. Então, nem todos, mas a sua grande maioria. Vamos ver algumas menções de água que falam de bênção aqui, ó. Vamos lá. Assim, o presente tópico, a ênfase será em mensagens bíblicas que registram o uso do termo como água, rios e fontes. Vamos lá. Pega a sua canetinha aí, marca aí. A gente vai falar agora sobre águas, rios e fontes. Vamos falar desses 3 aspectos aqui. Pelo Espírito Santo, para que uma pessoa entenda as ações de Deus para o seu povo, segundo os seus planos e visando os seus propósitos. O Espírito Santo também é mencionado como água. No nosso ponto 2.1 vai dizer: ação divina de transformação. E sendo levado ao mar, sarará as suas águas. Ou seja, as águas salgadas se tornariam doces e saudáveis. Este mar, denominado de Mar Morto, salgado, entre outros, segundo o dicionário Enciclopédia da Bíblia, após o século II depois de Cristo, passou a ser denominado como Mar Morto. Então esse Mar Morto já existia há muito tempo, e aqui no século II depois de Cristo foi que ele foi chamado de Mar Morto. Atualmente é chamado de Mar Morto. É o ponto mais baixo da face da terra em relação ao nível do mar. A salinidade torna qualquer vida impossível e os peixes do Jordão que caem ali morrem rapidamente. Não tem vida no Mar Morto. O Mar Morto não pode produzir vida, a não ser quando as águas invadirem, as águas doces invadirem o Mar Morto, e ele ficará sarado, como fala o livro de Ezequiel. Contudo, a visão que Ezequiel tem é: águas que brotam do trono de Deus entrarão no mar morto, né? Isto resultará em transformação, como o poder de Deus transformou os ossos sequíssimos em um grande exército. Então, se Deus pôde transformar aquele exército
de aqueles ossos secos em um grande exército, Deus também tem poder com as suas águas transformar o mar morto em um mar de vida. Transformou a minha e transformou a sua, trazendo para os nosso convívio. Estávamos mortos sem Cristo, sem água, sem vida, sem o Espírito. O Espírito vem, habita dentro de nós e passamos a ser gerado em vida abundante. Jorra de dentro de nós vida, emana de dentro de nós vida, porque somos cheios de água que simboliza o Espírito Santo, que simboliza o nosso próprio Deus, que simboliza o nosso Jesus e a própria palavra. São simbolismo, é isso que você tem que entender, não é literal. Aprenda, professor, e alunos coloquem em prática. Continuando, este mesmo pode se manifestar por intermédio de rios de águas vivificadoras. Trata-se de uma excelente ilustração quanto à ação transformadora da graça de Deus, que nos abençoa como rio. Vos vivificou, estando vós mortos. Ou seja, estávamos mortos e Ele nos vivificou. Onde é que está escrito isso aí, professor Tony? Está escrito em Efésios, capítulo 2, verso de número 1. Anota para ler. Estando nós ainda mortos, nos vivificou. Esse aí continua sendo Efésios 2. Vamos abrir Efésios 2? Vamos dar uma lida na nossa Bíblia, porque, como já tenho dito sempre, nós estamos num canal que fala de Escola Bíblica Dominical. Aqui, ó, Efésios capítulo de número 2, o verso é o 1 e 5. Diz assim: e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E o versículo de número 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, uma boa leitura que você pode fazer para aplicar essa lição. Chegamos no ponto 2.2, a ação divina de frutificar. Primeiro fomos transformados e agora nós vamos frutificar. Veja que é uma continuidade do poder de Deus. Ele quer sempre nos envolver, que foi como Ezequiel: água no tornozelo, água nos joelhos, água nos ombros, e ficou à mercê de Deus, nas mãos de Deus, ficou no controle de Deus. Então aqui é a mesma coisa, nós somos transformados, agora Ele quer que a gente seja frutíferos. Vamos ver? O texto mencionado, abundância de árvores, sabia? À beira do rio, abundância de árvore. Aonde? Ezequiel 47, 7. Porém, não apenas árvores, mas notemos que só no versículo 12... vamos observar aqui na lição. Só no versículo 12 há 4 vezes a expressão fruto ou frutos. Então não basta apenas nascer a árvore ou nós aceitar Cristo. Não é só aceitar Cristo. Além de aceitar Cristo, temos que gerar fruto ou frutos. Continuando na nossa revista, agora atentamos para a localização das árvores à margem do ribeiro ou junto de ribeiros. Continuando, Ezequiel 47, só que é o versículo 7 e versículo número 12. Assim, as águas saem do templo do Senhor, fazem a diferença. É pertinente a conexão com a mensagem do Salmo 1, verso 3. Já vamos ler. Onde vemos o salmista associando está junto a ribeiros de água, com a relação de uma pessoa com a palavra de Deus, prazer e meditar, frutificar para ser bênção na vida de outros e para a glória de Deus. Vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Salmos, só que o verso 1, a partir do verso de número 3, que diz assim:
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha só, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Ou seja, olha que o salmista, que noção que o salmista faz, que ligação, né? Aqui de Ezequiel 47 com o Salmo 1. É essa produção que nós temos da palavra de Deus. Veja que magnífico a ligação que Ezequiel tem junto com o Salmo 1, né? Plantado junto a ribeiros. Agora vamos para o nosso ponto 2.3, a ação divina da sustentação. Veja, irmãos, põe em prática isso aqui, ó. A gente primeiro é transformado, agora a gente vem frutificar e agora nós vamos o quê? Sustentar, ou seja, a sustentação. Então, quando uma árvore produz fruto, não é para ela, é para outras pessoas. Então, Deus quer nos transformar. Deus quer que nós sejamos frutíferos para abençoar outras vidas. Isso aí merece um joinha. Merece. É isso que Deus quer, que esse é o ponto 2.3. O texto de Ezequiel 47, verso 12, não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. É a mesma linguagem de Salmo 1. Está dizendo que na estação própria dará seus frutos e suas folhas serão verdes. É a mesma menção do livro de Apocalipse. A Bíblia se encaixa formidavelmente. Aí eu já te faço um convite para aprender sobre a supremacia das Escrituras, que é da editora CPAD, que eu também aplico aula. Vai estar aí disponível esta semana e vamos falar sobre a revelação de Deus que nos traz esperança, né? O Antigo Testamento com os profetas, as profecias nos traz o que? Esperança. E aqui a gente tem Ezequiel, temos os Salmos e temos a confirmação no livro de Apocalipse. Continuando na nossa revista, expressões que transmitem ideia de sustentação ou preservação, não apenas crescer, mas frutificar, não apenas crescer e frutificar, mas perseverar. Talvez um dos maiores desafios do cristão seja em ser persistente para o nosso tempo de tanta liquidez. Uma das mensagens do último livro da Bíblia é: vencerão os que estão com ele, chegando a eleitos fiéis. Apocalipse capítulo 17, verso 14. Continuando, diz assim: mas como ser perseverante em um tempo de tantas distrações e novidades? Estendendo nossas raízes para estes ribeiros de água que brotam do trono de Deus. Jeremias 17:8. Já vamos ler. Mesmo no calor, as folhas permanecerão verdes, ainda que não chova, permanecerão frutífero. Olha que maravilha! Vamos ver livro de Jeremias. Jeremias 17:8 diz assim: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não cairá quando vem o calor, mas a sua folha ficará verde, e no ano de sequidão não se afadigará, nem deixará de dar o fruto. O que eu aprendo? Como é que eu aplico isso aqui na minha sala de aula, professores? Alunos, como é que eu aplico isso aqui em minha vida? A pandemia. Passamos tantos anos à beira do ribeiro, que foi a igreja, dentro da igreja, simbologia, veja, entenda, fazendo uma parafraseando aqui, trazendo analogia, veja bem. Passamos quanto tempo as pessoas passaram firmados à beira do ribeiro, que era a palavra de Deus. Escola dominical, culto de doutrina, domingos não perdiam culto, ou seja, firmado. Veio o tempo da sequidão, a pandemia, que não podíamos estar mais à beira, aliás, no ribeiro, que era a igreja. Mas só que nós estávamos firmados na
palavra de Deus, estando firmado na palavra de Deus. Quando veio a pandemia, a sequidão, a falta de água, alimento para nossa alma espiritual, nós estávamos firmes, porque estávamos alicerçados no ribeiro que era Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que emana vida dentro dele. É a maior simbologia que eu posso trazer para os nossos dias. No tempo tão difícil que nós tivemos firmados. E quem saiu? Não estava firmado na beira do rio, à beira do riacho, à beira da corrente, à beira das águas, como você definir. Precisavam estar em Cristo, que é água que em tempo de seca continuamos firmes, frutificando e sendo com folhas verdes. Vamos continuar? Vamos para o nosso ponto de número 3. Águas vivas no presente e no futuro. Aqui a gente já vai falar um pouco mais sobre o nosso Jesus, que nos diz assim: evidente que não é possível esgotar o assunto, pois o rio é profundo. Assim, encerrando esta lição, refletiremos sobre outros textos bíblicos que também fazem uso do termos rios e águas de forma metafórica. Façamos nossa a oração do salmista no Salmo 119, 18. Vamos verificar o que o salmista orou? Vamos lá agora. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. É isso que nós precisamos, porque o assunto aqui é profundo, é águas profundas, não dá para esgotar, como colocou aqui o escritor. Aqui as águas são muito profundas, mas fala do nosso Deus. Nosso ponto 3.1, aqui a gente vai falar agora, começar a falar de Jesus, né? Vamos falar de Jesus, vamos falar de Zacarias, vamos falar de João, que mencionou, vamos falar de Jesus. Nosso ponto 3.1 vai dizer: Jesus e os rios da água viva. O Senhor Jesus se apresenta como uma fonte de água da vida. Sim, agora sim, nós vamos abrir livro de João, abre aí, livro Novo Testamento, livro João, capítulo de número 4, o verso de número 10 a 14. Vamos ver se Jesus é ou não é a fonte de água de vida. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó e o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Aí 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E o 14, para fechar, nos diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Quem é água essa? Era a promessa do Espírito Santo que veio sobre nossa vida. Que maravilha! Continuando aqui na nossa revista, diz assim: ele é o que satisfaz a sede mais profunda da alma. Que lindo, hein? Vou anotar isso aqui. Ele quem? Jesus, ele é aquele que satisfaz a sede mais profunda da alma. Quem é? Jesus é o nome dele. Em um mundo tão árido espiritualmente, em Cristo é possível desfrutar permanentemente dos rios de águas. Isaías 32, verso 2. Continuando. Cristo satisfaz uma pessoa não exterminando sua sede, o crescimento de sua alma, mas concede-lhe com o dom do Espírito uma fonte interior de satisfação que surge de modo
perene e espontâneo cada necessidade reincidente de refrigério. Então, Jesus matar a sede daquela mulher física era simples. Simples. Porém, o que Jesus estava dizendo para ela é que ela precisava ser saciada, era a sua alma. É o que eu e você precisamos ser, é saciados aonde? Na nossa alma. É sensacional. Chegamos no nosso ponto 3.2. O nosso 3.2 vai nos dizer: Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Profecia, mais uma profecia. Cristo é a concretização da água viva, da água que gera vida. Foi no diálogo com esta mulher e agora nós estamos vendo mais profecia, agora no livro de Zacarias, que diz assim: Zacarias foi um dos profetas do período pós-exílios, portanto, posterior a Ezequiel. Aqui no canal, daqui a pouco a gente vai falar, eu vou fazer uma gravação, vai estar disponível o vídeo da CPAD falando justamente sobre os profetas do exílio, pós-exílio, e a gente entender que essas mensagens trouxeram esperança para mim e para você. Então, Zacarias é um daqueles que não viveu no exílio, ele é pós-exílio. Ok? A gente encontra onde? No livro de Esdras, capítulo 5, do verso 1 ao 2, e Zacarias 1:1. O povo que tinha retornado para Jerusalém encontrou a cidade e o templo destruídos. Quanta diferença de Jerusalém nos tempos de Davi e Salomão! Em um tempo repleto de desafio, Deus levantou Zacarias para anunciar mensagens que confortassem judeus desencorajados e estimulassem a esperança do povo quanto à reconstrução do templo, como também de aplicação escatológica. Vamos ver como foi que Deus usou Zacarias? Abre aí Zacarias de número 14, versículo 8. Naquele dia também acontecerá que correrá de Jerusalém água viva. Olha que maravilha! Confirmando profecia que correrá de Jerusalém águas vivas. E ele coloca aqui a mais. Metade delas para o mar oriental. Olha aí, mar oriental, mesma visão de Ezequiel. E metade delas até ao mar ocidental. Que maravilha de profecia dizendo para o povo: o templo está destruído, mas não desanime, que a profecia de Ezequiel foi que jorraria a água do trono, do templo, vai jorrar ainda e vai correr até o Oriente. Essa é a mensagem que Deus manda Zacarias proferir ao povo que estava pós-exílio, de reconstrução. Continuando, assim, a Jerusalém que estava em ruínas e debaixo do jugo do Império Persa ainda será a fonte e provisão de águas correntes que não vão oscilar com as estações, mas vão correr em direção ao leste para o Mar Morto e ao oeste para o Mar Mediterrâneo, como comenta o Dr. David. Vai jorrar água, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Deixa eu ler aqui algo na parte do professor. O sonho de abundância de água em Jerusalém se tornara realidade em lugar de fontes Gil, cuja água corria brandamente até o tanque de Siloé. Então, Israel numa terra tão árida, irmão, e o povo consegue sobreviver. Por quê? Porque é a promessa de Deus. A água brotará, irmão. Brotará não somente água mesmo, como a água que flui do Espírito, que é Jesus derramando do seu Espírito sobre a minha e a sua vida. Chegamos aqui no ponto de número 3, que diz: João viu rio de água viva. João, tem até a música aí, né? A gente não pode cantar porque eu não sei nada, né? João viu milhares e milhares de anjos. Andréa Fontes, eita, irmão, fui longe agora, hein? Entreguei a idade, não é verdade?
que diz assim, ó: por causa do pecado, Gênesis 3:24, o homem é lançado fora do jardim do Éden, onde tinha rio e árvore da vida. Olha só, irmão, Deus não traz, vamos dizer assim, o algo novo que as pessoas querem pregar. Deus mostra que Ele manteve a sua palavra diante da história. No Éden tinha o quê? O jardim do Éden. E tinha o quê? Rios, falei para você, tinha 4 rios manando dali do jardim do Éden. Tinha árvores, tinha tudo. O homem foi privado por causa do pecado. Mas João vê essa visão aonde? Não a visão de Gênesis. Ele vê uma revelação que é de Apocalipse, que vamos ler agora com você, ó. Em Apocalipse 22:1, vamos ver o que o nosso amado e apóstolo João vê em Apocalipse, capítulo de número 22. Isso, João 22, lá. Vamos ver o que João vê em João 22, do verso 1 e verso 2. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como um cristal, procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, ou seja, folhas que não caem, folhas que prevalecem, porque estão à beira do ribeiro, à beira do rio que é Deus. Ele está dizendo que essa água sai de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Essa é a visão de João. João recebe a visão de um rio puro de água da vida e árvore da vida, não somente o rio que gera vida, mas a árvore da vida que estava no jardim do Éden, que Deus tira Adão e Eva, está no céu, gerando vida para as nações, suas folhas e os seus frutos de alimento. Olha, João viu, teve esse deslumbre, né, da eternidade, que estarão disponíveis aos que guardam a palavra de Deus e a sua e são purificados no sangue do Cordeiro. Para quem é essa árvore da vida? Nós vamos ter direito àqueles que são purificados pelo sangue do Cordeiro. Onde é que nós vamos ver aqui? O próprio livro de João é Apocalipse 22. Agora vamos ver o verso de número 7. Quem tem direito a essa árvore? Vamos ver. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não termina aí, agora nós vamos para o verso de número 14, esse foi o 7, vamos para o 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito, preste atenção, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, que tenham direito à árvore da vida. Cadê um marca-texto? Deixa passar não, irmão. Quem terá direito de comer da árvore da vida? Quem tem direito? Vamos ler de novo. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a árvore da vida. Então essa árvore estará disponível para mim e para você, porque nós estaremos lavados pelo sangue do Cordeiro. Continuando, bem-aventurados que aproveitam a oportunidade e atentam ao chamado para tomar a água da vida. Está escutando? Recebe esse chamado. Se você não é cristão, entregue a tua vida para Cristo hoje. Aproveita esse canal e diz: eu aceito esse Jesus que vai fazer emanar de dentro de mim vida eterna. Se entrega a Ele, porque Ele é o rio da vida. É o rio claro que corre lá, claro como o cristal. A nossa conclusão hoje vai nos dizer, e antes de chegar à nossa conclusão, eu gostaria de um favor seu. Você viu que eu mudei aqui o cenário, né? Fui fazer uma aula aí, aprender sobre iluminação, como iluminar mais o vídeo, como deixar um fundo mais legal. Então aí eu mudei
todo o cenário, fiquei mais próximo da câmera, deixei um fundo aí bonito, né? Aqui desse lado tem um nome aqui, Foi Por Você, né? Que é um quadro lindo, essa aqui é a minha sala, né? Então preparei esse cenário novo para ficar mais perto da câmera e poder entregar um material para você. Se você escutou esse vídeo até a conclusão, diz: eu gostei do cenário, professor, faz um comentário, que aí eu sei que você assistiu esse vídeo até o final, na conclusão, e fala se para você ficou melhor, mais próximo de você poder falar mais próximo aqui com esse cenário. Faz um comentário aí sobre esse cenário, o que você achou, tá bom? Além de comentar sobre as lições, as aulas, que vocês têm sido 10 na minha vida. Muita gente comentando, que Deus abençoe a vida de vocês. A nossa conclusão nos diz assim: que o Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos dos efeitos dos rios de Deus, produzidos no presente, na vida de todos que buscam esta água: restauração, frutificação, sustentação, até que ele venha. E no futuro gozaremos do rio puro de água da vida e da árvore da vida. Então aproveitemos essa oportunidade e, mais uma vez, que nós possamos ser restaurados, sejamos tenhamos frutos, nós vamos frutificar e dar sustento ou produzir palavras para outras pessoas, até que ele venha, porque no futuro nós gozaremos de um rio de água cristalina, 100% vindo do trono do nosso Deus, e desfrutaremos da árvore da vida. Eu sou grato demais porque você acompanhou esta lição até aqui o final. Que Deus te abençoe. Eu sou Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero na próxima lição.